Bom, agora a gente vai começar a colher alguns fatos das funções serem contínuas, né? A gente tem a definição de função contínua, ela não é uma definição tão lisinha assim, tipo, ela dá um certo trabalho você entender bem ela, às vezes dá um pouco de trabalho você provar que a função é contínua, mas isso tudo tem que ter uma recompensa, certo? E agora a gente vai começar a colher algumas recompensas dos fatos da gente saber que certas funções são contínuas. A primeira aplicação é uma aplicação relativamente simples, que eu vou fazer o enunciado, depois eu dou uma explicada do que ele quer dizer, e na verdade a gente vai fazer até um pouquinho melhor como consequência desse aqui, tá? Como um corolário desse aqui. Então você começa com uma f, que é contínua, tá? Opa. Então ela assume valores reais e supõe que tem um ponto C, que eu não sei quem é, mas que a f de C ela dá estritamente positivo, tá bom? Então você garante que existe um delta maior que zero, tal que para qualquer x que você pegue nesse intervalinho aqui, ó, que vai do c menos o delta até o c mais delta, f de x é positivo. Pensa esse enunciado da seguinte maneira: se você tem uma função contínua e você sabe que ela dá positiva num certo ponto, então você consegue achar uma região em volta desse ponto em que todo mundo que você calcular ali, ela continua dando positiva. Tá? Em particular, ela nem dá zero também, que é um fato interessante. Tudo bem? Então, em algum sentido, é assim: você pegou o gráfico da sua função, se ela é uma função contínua, vamos supor que você pegou esse ponto aqui, eu vi que ele é positivo, eu consigo achar uma região, uma tolerância, uma margem de segurança para mim, que qualquer ponto que eu pegue aqui, de fato, a função continua dando positiva. Você fala, mas tem um cara que deu negativo para cá, ou deu zero para cá. Tudo bem, mas eu ainda consegui essa tolerância aqui. Mesmo que eu tivesse vindo mais um pouquinho para cá, talvez a tolerância fosse um pouquinho menor, mas você consegue achar essa margem de segurança. Tudo bem? Então vamos supor que você está trabalhando em alguma coisa que você não pode deixar funções darem zero, não pode deixar a função passar a ser negativa. Você consegue achar uma região em que você pode trabalhar com um certo conforto aí. Beleza? Vamos ver. Mostrar isso aqui é relativamente simples com as ferramentas que a gente já tem. Vamos tentar mostrar então esse troço aqui. Beleza? Então, ó, vamos Vamos usar o fato que a f é contínua no ponto x, no ponto c. Na verdade, eu só uso isso no meu enunciado, tá? Eu não preciso que ela seja contínua inteira, basta que ela seja contínua nesse ponto c, mas em geral a gente acaba enunciando assim. Então, como ela é contínua nesse ponto c, eu vou usar como epsilon o f de c sobre 2. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, eu vou colocar entre parênteses só para a gente lembrar, porque eu não vou ficar escrevendo isso aqui de novo depois. Eu vou tomar o epsilon na definição de continuidade como sendo f de c sobre 2. Eu posso fazer isso porque eu posso pegar qualquer epsilon positivo, esse cara é positivo, ele dividido por 2 continua sendo positivo. Tá bom? Então pega isso aqui. Com a definição de continuidade da função no ponto C, eu sei que existe um delta que vai ser esse delta amigo aqui de cima, tá bom? Ele vai funcionar esse mesmo aqui, mas isso é spoiler do final da demonstração. Existe um delta positivo, tal que se você pegar um x no domínio da função, não escrevi que é um domínio, mas pegando um x no domínio da função, de forma que x está numa distância pequenininha do delta, então o f de x menos o quanto que ele está dando nesse valor aí do c, isso aqui está dando a distância dessas coisas, está dando menor que epsilon. Tudo bem? Ó, repara o seguinte, isso aqui, ó, eu estou pegando qualquer x que esteja com essa distância do c, vai acontecer isso. Primeira coisa, repara que falar isso é falar isso disfarçado. Qualquer x que eu pegue aqui está nesse intervalo, qualquer x que satisfaça isso está nesse intervalo, qualquer x que satisfaça essa coisa, esteja nesse intervalo, satisfaz isso aqui. Então isso aqui é a mesma coisa. Então aqui a gente já conseguiu. Então basicamente o que eu preciso mostrar é que esse fato aqui implica o f de x ser maior que zero. Tudo bem? Tem um módulo, é chato calcular módulo, porque eu tenho que jogar fora o módulo e saber o que eu tenho lá dentro. Bom, então vamos analisar esse módulo para a gente fazer. Se a gente conseguir mostrar que qualquer x que você pegou aqui, esse f de x deu maior que zero, a gente acabou, né? Então vamos tentar resolver isso. Eu quero tentar jogar fora esse módulo, pode ser que o f de x seja maior que o f de c, pode ser que o f de x seja menor que o f de c. Se o f de x for maior que o f de c,
que seria o caso que você gosta de resolver esse módulo, né? Porque isso aqui dá positivo, então tirar esse módulo é simplesmente apagar. Bom, mas esse caso é o caso fácil, né? Porque se o f de x é maior que o f de c, o f de c a gente já sabe que é maior que zero, então, portanto, o f de x é maior que zero, eu não preciso fazer nada, nem usei isso. Então, esse caso foi trivial demais, a gente esquece ele, vamos fazer o caso mais interessante. Vamos supor, então, que o f de x é menor que o f de c. Aí a gente pode estar com algum perigo, né? Pode ser que ele diminuiu tanto que ficou negativo. Bom, se você faz isso, então esse módulo aqui, né? Esse módulo aqui, a gente já sabe que f de x menos f de c, isso aqui é igual a. Vamos apagar o módulo, f de x é negativo, então isso vai ter que inverter o sinal. Vai ficar f de c menos f de x. Tá bom? Isso aqui eu sabia que isso aqui era menor que epsilon, então vamos escrever que isso aqui é menor que epsilon. Então eu tenho que f de c menos f de x é menor que epsilon. Vamos deixar o f de x sozinho de um lado, porque é ele que eu quero comparar. Então deixei ele para cá, vou jogar o f de c para lá. Atenção que eu vou fazer muitas passagens juntas, né? Então como aqui seria menos f de x, eu vou trocar esse menos f de x, multiplicar por menos, então vai ficar assim. Aqui vai aparecer um menos epsilon, já vou deixar ele aqui. E o f de c que estava indo para lá negativo, como eu já troquei isso de todo mundo, ele não fica mais negativo, ele ficou assim. Tudo bem? Agora eu vou lembrar quem é o epsilon. O epsilon é esse cara aqui. Então esse troço aqui dá f de c menos, não vou nem fazer a conta, bom, vamos fazer, vai. F de c, você tem um número positivo menos a sua metade. Esse número é metade desse número, a resposta aqui é metade de f de c, que é estritamente positivo, e era isso que a gente queria mostrar, né? Então a gente conseguiu. Terminamos. Beleza? Então a gente conseguiu mostrar que tem essa margenzinha de segurança, onde a função continua positiva. Não é esse enunciado que você vai lembrar depois. O enunciado que você vai lembrar depois é esse aqui que eu vou fazer agora, que é um pouquinho mais geral. Aí você fala, por que a gente perdeu tempo fazendo o caso mais particular? Porque o caso particular resolve o caso geral. Tudo bem? Então vamos lá ver exatamente qual é o caso geral, que é o que você vai lembrar, mas que sai direto disso aqui. Por isso que a gente vai chamar ele de corolário. Corolário. Você pega uma f contínua, a mesma coisa, e supõe que existe um c tal que f de c, eu vou pôr só que ele é diferente de zero agora. Então ele pode ser estritamente positivo ou estritamente negativo. Tá bom? Então existe um delta maior que zero, tal que para qualquer x que você pega nesse intervalo aí, nessa sua tolerância, sua margem de segurança aí que você pegou, c menos delta, c mais delta, f de x. Agora eu não sei se ele é positivo ou negativo, então eu vou colocar assim, ó, tem o mesmo sinal, que é como as pessoas falam, tem o mesmo sinal de f de c. Não está muito formal isso, mas sei lá, se você estiver andando na rua uma hora a pessoa te perguntar sobre cálculo, é assim que as pessoas vão se referir a esse resultado. Vão falar que f de x tem o mesmo sinal de f de c. O que eu quero dizer com isso? Que se o sinal do f de c for positivo, todo mundo aqui dentro é positivo. Se o f de c que você começou é negativo, todo mundo que tem aqui dentro, todos os f de x também são negativos. Ele mantém ali a positividade ou a negatividade do f de c. Beleza? Todo mundo ali dentro. Aí você fala, eu tenho que fazer alguma coisa? Vamos ver. Se o f de c for positivo, eu caio exatamente nessa condição e eu sei então que eu consigo achar esse intervalo onde todo mundo é positivo, então está resolvido. Se o f de c for negativo, o que você faz? Aí ou você faz a demonstração que eu fiz de novo, ou você dá uma desperto, né? Se o f de c é negativo, em vez de eu trabalhar com a f, eu trabalho com uma função auxiliar, digamos assim, chamada g, que nada mais é que a menos f. A g, quando você calcula ela, como ela é a menos f, no c ela dá estritamente positiva. Então ela vai ter que, aqui nesse intervalinho, ela vai ser estritamente positiva. Bom, mas aí você volta para f, que é a protagonista da história, ela vai ser negativa aqui e a gente conseguiu resolver de novo. Então é só aplicar esse aqui com menos f. Tudo bem? Então é bem direto esse aqui de baixo com esse aqui, mas esse aqui é o caso mais geral, né? Esse aqui é um particular desse, mas a gente acaba provando esse aqui porque é um pouquinho mais fácil fazer as contas. Certo? Vamos ver uma breve aplicação disso aqui. A gente vai acabar vendo outras aplicações no decorrer, mas vamos fazer uma aplicaçãozinha só de uma coisa que a gente acaba usando. Quer ver? Vamos supor que você tem uma f e uma g, as duas contínuas, né? Senão a gente não consegue nem usar esse troço.
Depois eu discuto o que acontece quando você perde continuidade. Então você tem as duas contínuas. Vamos supor que você tem um ponto C, o mesmo ponto, tem cuidado. A F é positiva e a G é negativa. Tá? Nesse mesmo ponto, uma é positiva e a outra é negativa. Assim. Eu afirmo para vocês que existe um intervalo aberto I, tá, ok. Para qualquer I, para qualquer X que você pega lá dentro desse intervalo, é um intervalo aberto não vazio, né? Tipo, um pôr diferente de vazio aqui, porque senão a pessoa pode falar que é o vazio aqui e aí não dá nem graça de fazer esse enunciado. Então, que para qualquer X que você pega aqui dentro, o f de x sobre g de x está definido, porque repara, eu não sei nada sobre a g, eu não sei se ela dá zero de vez em quando, mas eu sei que nesse intervalo isso aqui está definido, não só está definido, como é negativo. Tá, tem duas informações aqui, eu fiquei meio com preguiça e não escrevi as duas, mas está subentendido, tá bom? Ela está definido, né, ou seja, o g é diferente de zero, e essa conta dá negativo. Tudo bem? Por exemplo, eu poderia fazer um enunciado mais disfarçado ainda. Eu poderia perguntar para você: eu tenho FG contínuas, tal que tem um F de C que dá positiva, G de C dá negativa. Será que existem infinitos pontos onde isso aqui está definido? Bom, eu achei um intervalo aberto, não vazio, sempre é infinito. Né? Então, eu consegui mais forte aqui, mas se você disfarça, parece que fica mais difícil. Vamos ver. O resultado que a gente acabou de provar, como a F é contínua, existe ΔF, digamos assim, maior que zero, tal que para qualquer x, que se você pegar um x nesse intervalo aqui, né, C menos ΔF, C mais ΔF, o f de x é estritamente positivo. Usando o mesmo resultado, mas para g agora, o fato da g ser contínua, existe esse delta tal que para qualquer x que você pega aqui até aqui, a gente vai ter que a g de x é estritamente negativa. Em particular, se ela é estritamente negativa, o g de x é diferente de zero, né? Nota isso aqui, né? Tipo, tá subentendido aqui. Então quer dizer que eu posso fazer essa conta. Olha, repara, se eu conseguir um x que está aqui e aqui ao mesmo tempo, a fração pode ser feita, porque f de x é um número, isso nem interessa, mas o g de x é diferente de zero, então eu posso fazer a conta. E mais que isso, esse número dá positivo, esse número dá negativo, quando eu faço a conta dá negativo. Tudo bem? Então, se eu pegar a intersecção desses dois intervalos, isso deu certo. E, bom, a intersecção desses intervalos é até fácil fazer. É simplesmente você pegar o intervalo C menos delta, C mais delta, onde delta é igual ao mínimo desses dois, né? Você pega a margem de segurança menor desses dois, a menor deles satisfaz ambos. Então, você tem isso aqui. Tá bom? Então, por exemplo, isso aqui é um uso. E vamos fechar só mostrando que você precisa da continuidade aqui. Se você não tiver continuidade, você não consegue garantir esse negócio. Por exemplo, quer ver? Pega uma função que a gente já usou ela um monte de vezes, ou pequenas variações dela. Eu vou falar que ela é 1 se x é maior ou igual que zero, e menos 1 se x é menor que zero. Lembrando, essa função não é contínua no ponto zero, então tem um problema aqui no ponto zero. Como é que é o gráfico dela mesmo? A gente faz um negócio assim, põe bolinha cheia aqui, é importante essa bolinha cheia para mim agora, e bolinha vazada aqui. Né? Então aqui é menos 1, aqui é 1. Repara que o f do zero é 1, então ele é estritamente positivo. Se eu fosse usar o resultado anterior, eu ia falar, existe um intervalinho aberto em volta dele, onde todo mundo tem o mesmo sinal que ele, ou seja, positivo. Mas se você olhar no gráfico, qualquer intervalinho que você pegar em volta desse cara, você pegou pontos que estão dando aqui para baixo, né? Esses pontos para a esquerda dele vieram aqui para baixo. Tá vendo? Eu não consegui uma margem de segurança para garantir que eu ia ficar com o mesmo sinal. Por que eu não consegui a margem de segurança? Porque essa função não é contínua. Tudo bem? O fato dela não ser contínua permitiu que eu não conseguisse garantir isso aí no final. Beleza? Então, continuidade é importante. A gente acaba de ver um exemplo aí para conseguir fazer aquele resultado. Beleza? Então, é isso aí.